A confraria existe? Isso, Winston, você nunca saberá. Mesmo que resolvamos soltá-lo depois que terminarmos com você, mesmo que você viva até os 90 anos, nunca saberá se a resposta a essa pergunta é sim ou não. Enquanto viver, esse será para você um enigma não resolvido. Winston permaneceu em silêncio. Seu peito se movimentava para cima e para baixo a uma velocidade um pouco maior. Ainda não fizera a pergunta que fora a primeira a assomar a sua mente. Precisava fazê-la e, no entanto, era como se sua língua se recusasse a formulá-la. Via-se uma sombra de divertimento no rosto de O'Brien. Até seus óculos pareciam ter um brilho irônico. Ele sabe, pensou Winston de repente. Ele sabe o que vou perguntar. Ao pensar isso, as palavras irromperam de sua boca. O que tem no quarto 101? A expressão do rosto de O'Brien não se modificou. Respondeu secamente. Você sabe o que tem no quarto 101, Winston. Todo mundo sabe o que tem no quarto 101. Levantou um dedo para o homem de jaleco branco. Evidentemente, a sessão chegara ao fim. Uma agulha perfurou o braço de Winston, que caiu quase de imediato no sono profundo. 3. Sua reintegração tem 3 estágios, disse O'Brien. Primeiro, aprendizado, depois, compreensão, no fim, aceitação. Chegou a hora de passar para o segundo estágio. Como sempre, Winston estava deitado de costas. Ultimamente, porém, deixavam as amarras mais frouxas. Ainda o prendiam à cama, mas era possível mexer um pouco os joelhos, virar a cabeça e erguer o braço a partir do cotovelo. Também o mostrador ficara menos terrível. Ele conseguia evitar a dor excruciante sempre que usava de uma suficiente rapidez mental. Era sobretudo quando mostrava estupidez que O'Brien puxava a alavanca. Às vezes passavam uma sessão inteira sem usar o mostrador. Ele não se lembrava de quantas sessões já haviam ocorrido. O processo parecia
parecia estender-se por um tempo longo e indefinido, semanas possivelmente, e os intervalos entre as sessões às vezes podiam ser de dias, às vezes de apenas 1 ou 2 horas. Deitado aí, disse O'Brien, você muitas vezes se perguntou até para mim, por que o Ministério do Amor se preocupa tanto com você? Por que gasta tanto tempo com você? E quando estava livre, você se intrigava com o que, no fundo, era essa mesma dúvida. Conseguia perceber os mecanismos da sociedade em que vivia, porém não suas motivações subjacentes. Lembra-se de escrever no diário: entendo como, mas não entendo por quê. Foi pensando no porquê que você começou a duvidar da sua sanidade. Você leu o livro de Goldstein, ou pelo menos alguns trechos. Aprendeu alguma coisa que ainda não soubesse? E você leu? Perguntou Winston. Eu escrevi, quer dizer, participei da redação. Nenhum livro é escrito por uma pessoa só, como você sabe. É verdade o que ele diz? Como descrição, sim, mas o programa que propõe é pura bobagem. A acumulação secreta de conhecimentos, uma expansão gradual da compreensão. Em última análise, uma rebelião proletária, a derrubada do partido. Você mesmo previu que ele diria isso. Tudo bobagem. Os proletários não se revoltarão nunca, nem em 1000 anos, nem em 1 milhão de anos. Não podem. Nem é preciso explicar a razão. Você já sabe qual é. Se acalentou algum sonho de insurreição violenta, vai ter de abandoná-lo. Não há maneira de derrubar o partido. Seu domínio é para sempre. Esse tem de ser o ponto de partida dos seus pensamentos. Aproximou-se mais da cama. Para sempre, repetiu. E agora vamos voltar ao tema do como e do porquê. Você sabe bem como o partido se mantém no poder. Agora me diga por que nos aferramos a ele. Qual é a nossa motivação? Por que queremos o poder? Vamos, diga, insistiu diante do silêncio de Winston. Mas Winston permaneceu mais alguns instantes em silêncio.
Estava dominado por um sentimento de exaustão. Aquele tênue lampejo de entusiasmo insano voltara ao rosto de O'Brien. Ele já sabia o que O'Brien ia dizer, que o partido não desejava o poder em benefício próprio, mas para o bem da maioria, que precisava ter poder porque as massas eram compostas de pessoas frágeis e covardes que não aguentam a liberdade, não conseguem encarar a verdade e precisam ser governadas e iludidas sistematicamente por outras pessoas mais fortes do que elas. Que a humanidade deve optar entre liberdade e felicidade e que, para a esmagadora maioria da população, felicidade era o melhor. Que o partido era o eterno guardião dos fracos, uma congregação dedicada que fazia o mal para que prevalecesse o bem, que sacrificava a própria felicidade em benefício da felicidade dos demais. O terrível, pensou Winston. O terrível era que quando O'Brien dizia aquelas coisas, ele acreditava. Dava para ver na cara dele. O'Brien sabia tudo. 1000 vezes mais do que o Winston sabia como era o mundo realmente. Conhecia a degradação em que vivia a massa da humanidade e as mentiras e barbaridades por meio das quais o partido a mantinha assim. O'Brien compreendera e sopesara tudo, e nada mais fazia diferença. Tudo se justificava em função do propósito maior que se pode fazer, pensou Winston, contra um maluco que é mais inteligente do que você e presta atenção nos seus argumentos, mas que no fim não faz mais que persistir em sua loucura. Vocês nos dominam para o nosso próprio bem, disse com voz débil. Acham que os seres humanos não são capazes de governar-se sozinhos. Por isso, de repente, quase soltou um grito. Sentiu uma ferroada de dor em todo o corpo. O'Brien levara a alavanca do mostrador ao nível 35. Que cretinice, Winston! Que cretinice! Disse. A esta altura você já não devia estar falando esse tipo de coisa. Abaixou a alavanca e continuou. Agora vou responder a minha própria pergunta. É o seguinte: o partido deseja o poder exclusivamente em benefício próprio.
Não estamos interessados no bem dos outros. Só nos interessa o poder em si. Nem riqueza, nem luxo, nem vida longa, nem felicidade. Só o poder pelo poder. Poder puro. O que significa poder puro? Você vai aprender daqui a pouco. Somos diferentes de todas as oligarquias do passado, porque sabemos muito bem o que estamos fazendo. Todos os outros, inclusive os que se pareciam conosco, eram covardes e hipócritas. Os nazistas alemães e os comunistas russos chegaram perto de nós em matéria de métodos, mas nunca tiveram a coragem de reconhecer as próprias motivações. Diziam e talvez até acreditassem que tinham tomado o poder contra a vontade e por um tempo limitado, e que na primeira esquina da história surgiria um paraíso em que todos os seres humanos seriam livres e iguais. Nós não somos assim. Sabemos que ninguém toma o poder com o objetivo de abandoná-lo. Poder não é um meio, mas um fim. Não se estabelece uma ditadura para proteger uma revolução. Faz-se a revolução para instalar a ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. Agora você está começando a me entender? Winston ficou impressionado, como já ocorrera antes, com o cansaço da expressão do rosto de O'Brien. Era um rosto forte, encorpado e brutal, cheio de inteligência e de uma espécie de paixão controlada diante da qual sentia-se impotente. Mas, além disso, era um rosto cansado. Tinha olheiras e a pele das maçãs do rosto formava bolsas. O'Brien curvou-se por cima dele para exibir de perto, deliberadamente, o rosto cansado. Você está pensando, disse, que o meu rosto está velho e cansado. Está pensando que eu falo em poder, mas que não sou capaz nem mesmo de evitar o declínio do meu próprio corpo. Será que você não entende, Winston, que o indivíduo é apenas uma célula? Que a perda de vigor da célula é o que dá vigor ao organismo. Por acaso você morre quando corta as unhas? O'Brien se afastou da cama e recomeçou a andar de um lado para o outro.
com uma das mãos enfiada no bolso. Nós somos os sacerdotes do poder, disse. Deus é poder, mas, por enquanto, no que lhe diz respeito, poder não é mais que uma palavra. Já está na hora de você ter uma ideia do que significa poder. A primeira coisa que precisa entender é que o poder é coletivo. O indivíduo só consegue ter poder na medida em que deixa de ser um indivíduo. Você conhece o lema do partido: liberdade é escravidão. Nunca se deu conta de que a frase é reversível? Escravidão é liberdade. Sozinho, livre, o ser humano está. Sozinho, livre, o ser humano sempre será derrotado. Assim tem de ser, porque todo ser humano está condenado a morrer, o que é o maior de todos os fracassos. Mas se ele atingir a submissão total e completa, se conseguir abandonar sua própria identidade, se conseguir fundir-se com o partido a ponto de ser o partido, então será todo poderoso e imortal. A segunda coisa que você deve entender é que poder é poder sobre os seres humanos, sobre os corpos, mas, acima de tudo, sobre as mentes. Poder sobre a matéria, a realidade objetiva, como você diria, não é importante. Nosso controle sobre a matéria já é absoluto. Winston esqueceu-se do mostrador por um instante. Fez um esforço violento para sentar-se, porém só conseguiu retorcer-se em dores. Mas como vocês fazem para controlar a matéria? Explodiu. Vocês não controlam nem o clima, nem a lei da gravidade, sem falar nas doenças, na dor, na morte. O'Brien silenciou-o com um movimento de mão. Controlamos a matéria porque controlamos a mente. A realidade está dentro do crânio. Aos poucos você vai aprender, Winston. Não há nada que não possamos fazer. Levitar, ficar invisíveis, qualquer coisa. Se eu quiser, posso flutuar como uma bolha de sabão. Mas não quero, porque o partido não quer. Você precisa se livrar dessas ideias do século XIX a respeito das leis da natureza. Nós é que fazemos as leis da
natureza. Não é verdade, vocês não dominam nem mesmo este planeta. E a Eurásia e a Lestrásia, vocês ainda não as conquistaram. Isso não tem importância. As duas serão conquistadas quando acharmos conveniente. E se não conquistarmos, que diferença faz? Podemos eliminá-las da existência. A Oceânia é o mundo. Mas o mundo inteiro não passa de um grão de poeira e o homem é uma coisa mínima, um desvalido. Há quanto tempo a humanidade existe? Por milhões de anos a Terra foi inabitada. Bobagem! A Terra tem a mesma idade que nós. Como seria possível que fosse mais velha? As coisas só existem por intermédio da consciência humana. Mas o solo está cheio de ossos de animais extintos, mamutes, mastodontes e répteis enormes que viveram aqui muito antes de alguém falar em ser humano. E alguma você viu? E alguma vez você viu? E alguma vez você viu esses ossos, Winston? Claro que não. Eles foram inventados pelos biólogos do século XIX.